Nesse breve documentário, produzido pelos estudantes da Escola Municipal Fabrício Pedrosa, na 15ª Feira da Cultura, edição 2024, você conhecerá um pouco sobre uma das maravilhas turísticas de Fernando Pedrosa, uma viagem à Estação Memória, descobrindo épocas e histórias na Estação do Trem. Tudo começou em 1901, quando a empresa britânica The Questway of Brasil arrenda as terras para a construção da estrada de ferro. Já nos idos de 1904, o percurso dos trilhos passou a ser estudada pelo engenheiro Sampaio Correia, que traçou a estrada de Natal a Ceará-Mirim, seguindo as cabeceiras da bacia do rio Piranhas, a sul, descendo pelo Vale do Caraú até chegar a São Rafael. Lembramos que, em 1950, a estrada de ferro passou a se chamar Estrada de Ferro Sampaio Correia. Mas, para chegar até São Romão, sabemos dos projetos implementados ainda nos anos 20 pelo engenheiro Joca Brisa na estrada carroçável, que nos anos depois serpentearia o sertão pelos trilhos e seus inúmeros potilhões. Esse projeto traria benefícios para a usina São Joaquim, de propriedade do senhor Fernando Gomes Pedrosa, para a fazenda São Miguel, o transporte de mármore de São Rafael e, de modo geral, para o escoamento econômico e transporte das pessoas. A partir desse traçado da linha de ferro, o desenvolvimento começa a chegar no então povoado de São Romão, com os trilhos cortando o rio Pataxó e sendo erguido o patrimônio que hoje representa muito bem a história do nosso povo, a estação ferroviária. A estação foi inaugurada em 26 de setembro de 1932, tendo como agente administrativo José Furtado de Menezes, em São Romão. Na sua imponência física, guarda consigo uma história de longas décadas. No vai e vem do trem, vindo e indo para Natal, a estação era um ponto de espera e saída das pessoas para diversos fins. Num chão que se iniciou com o nome do Santo São Romão, a estação ferroviária, em dias de embarque e desembarque, era um momento de encontros, de negociar, de alegria e expectativa de chegar na capital do estado. Antigos moradores que foram contemporâneos dos momentos áureos da estação ferroviária relatam seus momentos memoráveis. Sou Leandra, aluna do 9º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa, e hoje vimos bater um papo com Dona Joana para falar um pouco sobre a época dela na estação do trem de Fernando Pedrosa. Para mim foi muito marcante, porque foi onde conheci o meu grande amor da minha vida, que hoje é. Aí ele vinha da Paraíba para atrás de serviço aqui. Aí quando ele passou, que me viu, se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele. Mas ainda passei um ano sem querer, com vergonha, né? Mas com um ano, namorei, casei, passei pouco tempo com ele, Deus levou ele. Aí pra mim era marcante mais que quando chegava o domingo, aí nós era tudo doido para ir para a estação, era muita gente mesmo lá. A gente ia para ver quando o trem vinha com o povo conhecido e tudo, né? Aí eu gostava demais da estação. A senhora queria que aquele tempo voltasse? Ave Maria, até uns e outros não. Os tempos primeiro, agora os que passou agora há pouco tempo eu não queria não. Quais eram os tempos que a senhora queria que eles voltassem? Deu solteira, quando casei, até 22 anos. Aí com 22 anos perdi minha mãe, com 23 perdi meu marido. Aí foi assim, perdi um filho.
Aí com mais 7 anos perdi meu pai e saí perdendo a família quase todinha. Só resta eu e Chico Cravo. Mas a senhora gostava daquele tempo? Ave Maria, amava. Eu fui criada com muito amor e carinho, era meus pais, meus irmãos, tudo nós era tudo unido, não sabe? Ainda hoje somos, resta só eu e Chico Cravo, mas somos muito unidos. Aí eu queria, mas esse tempo que já de sofrimento pra cá, não queria mais não. A senhora tem algum momento marcante da vida da senhora lá na estação? Algum momento que a senhora viveu lá que marcou a vida da senhora? Só foi esse dia que eu conheci ele e todo domingo nós ia. Daí eu peguei namorar com ele, todo domingo nós ia pra lá, pra estação, todo domingo. Acordar, lembrar do dia, não sabe? Aí pra mim era marcante demais. A movimentação da estação do trem, como era para esperar o trem? Era muita gente mesmo. Cada que quisesse que o trem chegasse mais depressa. Pra ver, às vezes tinha muito conhecido da gente, a gente ia esperando, sabe? Lá. Todo domingo, 12 horas nós estávamos lá. Olá, sou Gabriele, estudante do 9º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa. E hoje viemos entrevistar a Dona Maria Solidade para falar um pouquinho sobre a movimentação da estação de Fernando Pedrosa. Olá, Dona Maria Solidade. Quais são as recordações da senhora sobre a estação ferroviária na época que o trem passava aqui na cidade de Fernando Pedrosa? Na época, eu tinha meus 10 anos, mais ou menos. O trem passava, não sei se já era inaugurado, já. Ele passava aqui, ele vinha de Natal, passava aqui de 11 horas, mais ou menos. Quando ele estava para chegar aqui, tinha um sino, né? Um sino que tocava, aí todo mundo já sabia para que era. Era o trem, aí a meninada, as pessoas corriam para ir para assistir o movimento da... Aí tinha, eu só não lembro do nome das pessoas que moraram aí. Tinha pessoa que ia vender as passagens, era um bilhetezinho, eu entrava, comprava, aí eu saía, vinha esperar o trem para descer. As pessoas que saíam daqui para lá. Comprava a passagem, pegava o trem e ia para lá. Até São Rafael. De São Rafael eles voltavam para Natal no outro dia. Volta de 11 horas, mais ou menos, 10 horas mais ou menos, para Natal. E era assim o movimento porque era dois trens, era o trem de passageiro e o trem de carga. E o trem de carga também. Porque antigamente a mercadoria vinha nesse trem de carga de Natal para aqui, soltando na cidade, né? Em cada cidade soltando a mercadoria. E daí da estação, lá para a usina, porque nesse tempo tinha usina aqui. Da estação para a usina, tinha a linha do trem. Quando vinha mercadoria, material para a usina, vinha um vagão com a mercadoria, o vagão ficava, os trabalhadores lá vinham, levavam empurrando nesse trilho ali. Passava ali entre a casa de Anchieta, a linha era por ali. Ali não tinha casa, só tinha essa de Anchieta há muito tempo. Lá embaixo não tinha aquela rua, e ali era a usina. Ali passava o vagão com a mercadoria da usina. Sim, e o povo pegava o trem. No outro dia, novamente, pegava o trem. Eu viajei muito, mas a minha avó, nesse tempo era cruzado, 500 réis. Eu viajei muito aqui para Natal com a minha avó. Pagava pouca coisa. E ia descendo. Não tinha. E eu me lembro também que teve uma grande festa aqui. E até eu fui, eu morava do outro lado do rio ainda. Mas uma gota frangota, Guilhermina era de umas que ela sabia o nome das pessoas que morou aí. Ela sabia do nome. Eu esqueci do nome. Só sei só de um Bodete, o pai de Francisco, aquela que mora lá na rua, que ela trabalhava na estrada de ferro. E trabalhava no óleo. E teve uma grande festa aqui, lá em São Joaquim. E nesse dia,
E aí passou aqui um carro de linha, né? Tinha um carro de linha. E nesse tempo também não tinha pista, não tinha BR. Todo mundo só andava no trem. Só andava no trem, porque não tinha carro. Passou um carro de linha com os homens, mas não, eles não pararam aqui, foram parar em Angico. Eu vi no começo, mas foi continuando. Aí, quando foi no tempo da inauguração dela, que eu não me lembro como foi a inauguração, me lembro que veio uma catita, dava o nome de catita, uma máquina, um trem, só com um vagão. Ela era pequena. Ela começou a apitar desde lá do Córtaco, lá veio apitando. Aí chegou aí, parou um pouco, aí desceu para Angico, o São Rafael, esse meio de mundo. Dava o nome de catita. Aí ficaram o povo dizendo que ela estava, como de fato, que trem de passageiro ainda não tinha passado. Quando essa catita veio, aí ficou o comentário que era a inauguração da estrada. Ficou o comentário. Porque e a mercadoria também. O trem era quem trazia. A rapadura, porque ele sempre era tudo em saco, né? Rapadura era em garajal. Saco, açúcar preto era em saco. Farinha, sal, carne. Algum momento que marcou a história da senhora aqui na estação ferroviária? Marcou sim, porque a gente era menino. Quando tocava a sineta, a gente corria, vinha para aqui. Olhar o movimento, tudo garota, né? Que garota ainda hoje são desse jeito, né? Corria, vinha para aqui para ver o movimento do povo e ver quem era que ia viajar. E a gente ficava naquela alegria. E a gente ficava tão alegre de ver aquele movimento, o trem. Como era o movimento de espera aqui na estação ferroviária? De espera? Isso. Quando tocava, ia acidente, quem ia viajar. Antes de tocar, o povo já sabia a hora, aí vinha esperar. Aí o povo ficava esperando aí, até o trem passar, quem ia para cá e quem ia. E no dia de quem ia para lá. A senhora gostaria que esses tempos antigos voltassem para o tempo de hoje em dia? Eu gostaria, viu, de umas coisas e outras não. Eu gostaria, porque na época, o pobre, assim, eu digo pobre, porque na época ninguém tinha emprego. Eu, graças a Deus, até que aprender a ler, eu aprendi, graças a Deus. Eu estudei até o 5º ano. Não tinha esse negócio de vestibular, nem faculdade, nem isso. Eu estudei até o 5º ano. Mas eu não me envergonho de ler em qualquer um canto. Eu sei ler. Sou Rony da Silva Alves, estudante do 9º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa. Vamos conversar um pouco com Francisco de Assis Martins, que viveu momentos inesquecíveis na estação ferroviária de Fernando Pedrosa. Olá, Francisco. Para começar nosso bate-papo, quais são as recordações do senhor sobre a estação ferroviária da época que o trem passava no então distrito de Fernando Pedrosa? Sobre a chegada do trem, essa vaca que encostava na parede da estação para vender o leite. E depois aquele movimento do próprio trem, jogando os carros, desencarreando e botando no desvio para carregar a mercadoria de Maria Toscana. Uma linha de ferro foi criada dali, onde é o Piratão, por ali. Saía direto para a Sargento da Casa de Anchieta Trindade ali, aquele bequinho, e ficava lá no centro da usina. Aí pegava o óleo, que ainda não estava refinado, completo, para levar para Natal, para entrar na refinação, para sair para todo o estado.
Aqui ele estava bruto, como ele chamava, o óleo bruto, mas quando saía de lá já era apropriado para qualquer parte do mundo. Há algum momento marcante na vida do senhor na estação ferroviária de Fernando Pedrosa? Acontecia às vezes, de a gente ficar, juntar e ficar conversando lá um bom tempo. Como era o movimento de espera do trem? O povo se ajuntava na calçada da estação e ficava esperando a chegada dele. O senhor gostaria que aqueles tempos voltassem? Não era mal. Acredito que não era mal. Tinha movimento a fazer, tinha coisa para se ver. Sou Leandra, aluna do 9º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa, e hoje vamos bater um papo com Dona Quinha para falar um pouco sobre a estação ferroviária nos tempos antigos, na espera do trem e muito mais. Dona Quinha, qual as recordações que a senhora tem sobre a estação ferroviária de antigamente? O que a senhora lembra? Eu tenho poucas coisas sobre a estação ferroviária, porque o meu pai trabalhava na estrada de ferro. Então eu tenho mais lembranças da turma onde eu morei. Mas tem algumas informações porque papai tinha muita aproximação com o chefe da estação. Por exemplo, a chegada do trem na estação, como chegava e como saía, mercadoria que trazia. Pronto, a senhora pode citar algumas coisas pra gente? Pronto, a saída de algo daqui da cidade, nesse tempo era município, era o óleo de algodão, a pluma do algodão, que funcionava a firma dos Pedrosa aí, uma usina. E o trem tinha que se deslocar a máquina com um vagão para pegar essa mercadoria para levar para Natal. E de Natal para lá era sempre de navio. Isso aí eu tenho lembrança. Aí a estação funcionava com 3 grandes personagens, né? Era o chefe, era o agente, o telegrafista, que o agente era o chefe, né? O telegrafista e o guarda manobreiro. O chefe era aquele que tomava conta de tudo e era responsável pela estação e pelo movimento que passava. Era muita gente na estação na hora que o trem chegava. Gente que chegava, gente que saía, porque apanhava uns. Quem vinha para aqui ficava aqui e quem ia para Angicos passava no trem. Há algum momento marcante na vida da senhora na estação do trem? Várias coisas. Por exemplo, eu gostava daquele movimento, né? Era jovem naquela época. A gente ia sempre com um namoradinho para a estação, esperar o trem. E depois a gente saía para a escola, sempre passava na hora da aula. E também muita recordação, porque eu vinha muito com meu pai para a estação, porque ele tinha muitos conhecidos do trem, por sinal tinha família nossa que trabalhava. Tinha um tio que trabalhava com as passagens do trem, que a passagem era comprada ao chefe. Aí a passagem voltava até 15 dias. Você pegava o trem, viajava e ficava até 15 dias para voltar para Fernando Pedrosa. Dona Quinha, como era a movimentação do povo esperando o trem para ir viajar ou só para ver mesmo o movimento? Só para ver o movimento, ficava passeando, porque tem aquele, dava seu nome de alpendre, né? Aí ficava todo mundo passeando ali na sombra até o trem chegar. E quando o trem chegava, quem ia viajar embarcava, porque era passagem rápida, e quem vinha descia e a gente ficava olhando. Tinha um senhor que vendia mercadoria, vendia revistas. Eu gostava muito de comprar a revista Cinderela, a revista era Júlia, que era um livrinho, Capricho. Tudo isso eu gostava muito de comprar na estação, a seu Horácio, e ele já me conhecia. Se eu tivesse o dinheiro, eu pagava. Na hora, se eu não tivesse, comprava fiado. A senhora gostaria que aqueles tempos de antigamente, dos trens, da estação, voltasse?
Isso eu pensei muito em não responder, porque eu acho que tinha as duas partes. Por uma parte, eu gostaria de voltar, que voltasse, porque eu tinha meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família. Mas eu não tinha a oportunidade de sair da turma de noite para estudar em Açu. Já era difícil, né? Aí ficava muito... Eu queria que voltasse pelo meu pai, pela minha família. Mas no motivo de crescer não está mais não, de estudar, de me formar, de arranjar emprego, tudo isso eu não gosto, não queria que voltasse, porque eu tenho certeza que ia ser mais difícil, essa parte do estudo. Mas a senhora gostava do tempo antigo? Por parte das, tipo, assim, não que a senhora só gostasse por causa da sua família, mas da movimentação do trem, para fazer novos amigos. Queria que voltasse. Queria, por causa disso, né? Era boa. Juntava muita turma, era muitos alunos. E a gente juntava aquela turma só para ele. Tinha delas que paqueravam, naquele tempo chamava flerte, né? Fulano estava flertando com outro, Francisco ou outros me chamavam de quem? Tu viu? Fulano estava flertando com aquele rapaz que estava com aquela roupa assim. Era uma conversa mesmo de estudante que gostava de brincadeiras. A senhora quer falar mais alguma coisa? Sobre a estação? Sobre a estação, sobre a história da senhora nela? Não, telegrafista, só que eu conhecia essas pessoas. Telegrafista, ela ficava passando pelo Mose, né? Eu chamava Mose. Porque para o trem sair de Angicos, tinha que ligar para Santa Cruz e para Fernando Pedrosa. Fernando Pedrosa passava para Santa Cruz, não vi carro de lá, não vi trem de lá para cá. E Angicos avisava que estava vindo para aqui. Aí Lages tinha que se comunicar também que ia receber. Por sinal, o chefe de Lages era meu padrinho, Zé Bezerra, na época. E eu gostava desse movimento, sabia? E o guarda manobreiro era aquele que, quando chegava a bagagem, aí tinha que deixar o carro num pedaço de linha, que ficava ao lado, puxava pela máquina, o manobreiro ficava fazendo aquela manobra, por onde a máquina ia entrar, por onde ia sair, onde ia deixar o carro, e ficava lá para o pessoal tirar a mercadoria, porque vinha muita mercadoria pelo trem na época. Era medicamento, era tecidos, era muita coisa que vinha, móveis, vinha tudo pelo trem. Aí ficava o carro aqui e depois vinha a máquina pegar o carro que tinha ficado. Ana, aqui eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Diga. Assim, a senhora achava dificuldade em viajar, para ir no trem e voltar? Não. Era um negócio desconfortável? Não, era bem confortável. Viajava muito, gostava. E tinha a classe primeira e segunda, e a gente sempre pegava a primeira, porque papai tinha mais cartazes assim, com o pessoal, né? Aí o carro de primeira era para a gente de classe média. Aí eu preferia o segundo, porque vinha aquela turma de alunos bem bagunceiro, aí vinha aqueles rapazinhos bem novos, né? Mas papai não aceitava. A gente viajava sempre neles. E tinha também um vagão para os grandes chefes, né? Sou Laiane, estudante do 9º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa. Vamos conversar um pouco com Francisco Batista. Olá, Francisco Batista. Para começar nosso bate-papo, quais são as recordações do senhor sobre a estação na época que o trem passava no então distrito de Fernando Pedrosa? Minha recordação só era mesmo de lembrar daquelas pessoas que faziam mutirão ali para esperar o trem e ficar brincando um com o outro. E o trem chegava muitas vezes atrasado, outras vezes chegava na hora certa.
Aí ele demorava um pouco tirando bagagem ali. Aí, depois de tirar a bagagem, era que seguia viagem para São Rafael. Muitas vezes tinha muita gente e muitas vezes tinha pouco, porque o pessoal trabalhava. Mas eu recordo daquelas amizades que a gente tinha, se encontrava ali, era muito bom, né? Batia um papo, conversava, vinha aí. E assim, eu sinto muito saudade, porque quando o trem passava aqui, Fernando Pedrosa era outro, as passagens eram mais baratas, o movimento era maior, era mais intenso. Você repara que as feiras de Natal, aqui era até 4 horas da tarde, naquela época, porque tinha movimento, né? Eu me lembro muito bem de Bodeto, quando saía para esperar o trem ali, quando ele saía de cada estação batia o sinal, não era? Aí ele saía com aquele farol, a bandeira, esperava o trem lá em cima. Quando era no outro dia, fazia a mesma coisa, de manhãzinha, esperava o trem ali na parte da ponte. Há algum momento marcante na vida do senhor, na estação de Fernando Pedrosa? Só isso mesmo, dos amigos que apareciam aqui, que a gente se encontrava ali na estação, batia papo enquanto o trem chegava. Sim, o acidente do trem, a gente vinha de Natal, aí chegou em Lages, o trem deu problema, aí o maquinista bota a máquina chamava tração na oficina, né? Chamava tração. Não avisou o maquinista, não avisou o estacionário. Aí ele deu partida no trem. Cadê esse trem sair? Eu fui quando o trem chegar, ele pensava que era uma coisa ligeira e demorou. Quando o trem chegou foi um ruge feio, viu? Aí se juntou os guarda-freio e com o doutor e foram para cima do estacionário. Aí foi um bate-boca da mulher, ela vai ver tapa, sabe? Porque quando tocava o sinal ele tinha que partir. Mas ele não avisou na estação que ia botar o trem na oficina. Aí quando ele saiu de lá, meu filho, foi quente. Foi para torar mesmo a velocidade. Aí chegou ali perto do Cabugizinho, aí só vi aquele apito, um apito longo, danado, eu botei a cabeça, só vi foi virar, um boi virar. Caiu assim de lado do touro, ele saiu com a cabeça do touro no trio, aí o chifre pegou ele e jogou ele fora. Ele virou a máquina, ficou de roda para cima. Aí o correio, a sorte da gente foi o correio, rugou a roda e ficou-se assim no chão, aí freou de primeira. Aí era gente chorando, e mulher desmaiando. E os condutores sem poder fazer nada. A água espanada, a água fervendo, e ele sabia que ele estava morrendo, aí ia morrer, e morreu. Nós saímos de lá por dentro das caatingas, 7 horas da noite, mais ou menos, foram buscar Chico Solino, tinha um tal de Chico Solino, e tinha um caminhão velho. Aí a gente veio nesse caminhão, chegou em São Miguel, aí eu fiquei, os outros passaram para cá. Vinha muita gente, vinha João Capão, daqui vinha Né Severo, vinha eu, vinha Maria, vinha uma tia minha com 2 meninos. Foi um sofrimento muito grande. Só ele que isso aí ficou na minha recordação, que hoje ainda me lembro disso. Um desastre feio. Como era o movimento na espera do trem? O pessoal chegava, comprava passagem, ficava esperando o trem ali. E até ele chegar, horas eles vinham. Chegava na hora certa, outra hora nem, porque tinha o trem de carga, tinha ele, mas muitas vezes ele vinha com carga. Trazia mercadoria, era Maria Toscana, tinha seu Afonso, que era de Ceará Mirim, ele comercializava aqui também.
tinha seu Afonso, não me lembro mais se alguém vinha, mas seu Afonso era uma bagagem grande, viu? Seu Afonso vendia muito, trazia até para revender isso, cara. O senhor gostaria que aqueles tempos voltassem? Adorava se voltasse aqueles tempos, sim, que se voltar um dia, mas eu não vou ter o direito de ver, mas eu gostaria que aqueles tempos voltassem. Eu vi. Muito bom aqueles tempos, né? Não havia o que há hoje, tinha confiança em todo mundo, você podia dar uma dormida a uma pessoa, sem problema nenhum. Mas você não tem hoje, você não confia mais. Se uma pessoa que você não conhece, não pode dar uma dormida a ninguém, que não sabe quem é. É muito triste, viu? Eu queria muito que aqueles tempos voltassem. Sou Stephanie Caroline, estudante do 6º ano da Escola Municipal Fabrício Pedrosa. E hoje eu vou conversar um pouco com o senhor Paulo Ricardo, que viveu momentos incríveis na estação ferroviária. Quais são as recordações que o senhor viveu na época que o trem passava? Foi uma comparação. Meu pai chegou aqui na Fazenda São Joaquim em 40, aí a gente não conhecia o trem, né? Aí então a gente morava distante que só. Aí quando a gente chegava, aí a gente queria ver o trem. Aí no primeiro dia que o trem ia passando aqui, aí a gente viemos lá da Fazenda São Joaquim para ver o trem passar aqui na linha, aqui na estação. Principalmente a lembrança que ali na estação, todo o transporte todo passageiro que ia para Natal tinha que ir para a estação. Não existia carro, aqui não existia carro de qualidade nenhuma, era o trem. Se perdesse o trem não ia a Natal não, tinha que ser no trem. Vendia aquelas coisinhas na estação para lá e para cá, né, na espera do trem, né, que ele vinha de São Rafael, aí passava aqui de 5 horas, né, de 5 horas tinha que ele parava aqui na estação para pegar os passageiros. Qual era o movimento de espera do trem lá na estação? O movimento era um povo para esperar para não perder para ir para Natal, porque outro transporte não tinha não. Se perdesse a passagem do trem, aí para Natal não tinha transporte. Aqui não tinha transporte de qualidade nenhuma, só era o trem mesmo. O senhor gostaria que aquele tempo voltasse? Gostaria, né? Tá muito bom. A primeira viagem no trem que eu fui, eu tinha 9 anos de idade. Não conhecia Natal. Fui conhecer Natal, fui no trem. Tinha 9 anos de idade. Esse trilho tem um significado especial para o senhor Paulo. Qual é, senhor Paulo? Muito importante, que esse trilho foi da Fazenda São Joaquim, onde eu morei. Então ele era lá na fazenda, num pé de juazeiro, para bater, para os trabalhadores largar e pegar no serviço. Era o relógio da Fazenda São Joaquim. Esse trilho liga a estação ferroviária porque era a linha do trem. A estação hoje recebe o nome de Estação Ferroviária Casa da Cultura Francisco Tavares da Silva. É um patrimônio da nossa cultura material que merece nosso respeito e pelas gerações futuras precisa ser preservado como registro histórico do município de Fernando Pedrosa. Nossa equipe agradece a todos que participaram dessa pesquisa.